Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder celebrar com você a palavra de Deus e mais a meditação desse dia. Estou falando nessa semana sobre altares que Jacó levantou. Na terça-feira eu falei de Betel, ontem falei de Maanaim e hoje, quinta-feira, eu quero falar de Peniel. Estou aqui em 32 de Gênesis, no contexto do 22 ao 32, mas eu quero ler com você a partir do versículo 25 de Gênesis 32, quando a Escritura diz: vendo que não prevalecia contra ele, lhe tocou a juntura da coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhes: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, porém Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, ou seja, não desististe. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço, saber o teu nome. E ele disse: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Esse texto é muito conhecido, ainda quando debaixo do tema Peniel. Isso deve te lembrar alguma coisa muito importante. Então, no contexto, Jacó ainda não se encontrou com seu irmão Esaú, ele ainda está temeroso do que lhe possa acontecer, mesmo com as experiências, mesmo com as manifestações de Deus em sua vida, e eu e você teríamos um bom argumento para julgar Jacó, né? Poxa vida, com tanta aparição de Deus na sua vida, com tanta coisa que ele viu, porque ele ainda está com todo esse aparato de dúvida no seu coração. Mas será que isso não se repete hoje? Tanta gente que diz conhecer a Deus, que prega sobre o nome de Deus e ainda comete coisa que é abominável ao Senhor, como se fosse intocável, como se Deus não estivesse vendo, ou quantas pessoas que falam da proteção de Deus, mas são tão temerários, são tão medrosos na vida e que não conseguem realizar nada porque ficam paralisados. Essa palavra lhe toca. Você conhece alguém que sofre o peso desta palavra? Compartilhe essa simples mensagem. Então é muito fácil a gente julgar alguém. Poxa vida, irmão, poxa vida, abre os teus olhos, abre o teu entendimento, você ainda não compreendeu. Mas quantas vezes há pessoas que foram nascidos e criados diante da palavra, na obra do Senhor, e ainda trazem consigo tantas amarrações, tantas prisões, tantas coisas que lhe impedem de ir no sobrenatural, como diz o livro de Hebreus, que a gente com confiança deve ousar dizer que o Senhor é o nosso ajudador. Mas tem gente que não tem confiança, não é ousado para dizer e nem tem certeza do que dizer, do que falar. Então, a palavra diz que Jacó tem uma experiência com Deus. Ele luta com um homem, com um ser que a gente entende dentro do texto que é um anjo que ele está lutando. Há pessoas que dizem que ele está lutando com Deus, com o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que o anjo disse: lutaste com Deus e prevaleceste, ou seja, não desistiu, é óbvio que ele não está lutando com o próprio Deus. Porque veja bem, se o ser espiritual queria, como está no texto aqui, subir, e ele disse: não vou te deixar se você não me abençoar, que Deus é esse? Não tem conexão com os atributos divinos e com a pessoa de Deus. Então, certamente, com certeza não é Deus, é um anjo que também não se deixaria dominar por ele, mas que no contexto se deixou para quê? Por quê? Para a segurança de Jacó, para que ele pudesse estar seguro que Deus estava cuidando da vida dele. Eu sei que em alguns momentos é difícil de compreender isso e até crer nisso, mas Deus continua cuidando daqueles que se lhe entregam à vida. Da mesma forma, Ele está cuidando de você. Então, Ele levanta aqui um altar. Ele levanta um altar de celebração ao Senhor e ele disse: tenho visto a Deus face a face. Eu tenho visto a manifestação de Deus, e a manifestação de Deus era através do anjo, daquele ser espiritual.
Então, Peniel quer dizer face a face com Deus. Só que quando nós estamos face a face com Deus, aparecem os nossos defeitos. Numa geração perversa e corrompida, nem sempre aparece, porque é muita gente fazendo a mesma coisa ou até pior. Lembra do Isaías capítulo 6? Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor e não leva mal não. Jacó era um pouquinho pior. Se fosse o próprio Deus, ele seria triturado, incinerado ali. Mas o que estava vendo nessa manifestação do anjo, ou de Deus por conta da presença do anjo, era um ato de misericórdia e de chamamento a Jacó, para que ele entendesse, compreendesse, para que ele cresce. Quanto mais Jacó precisava para entender isso? Um monte de outras coisas a mais. Como você também precisa, como nós todos precisamos. Então, nós estamos diante de um Deus que não se nega a manifestar-se a nós. A partir do momento que nós envolvamos a nossa vida e toda a história da nossa vida com Ele, principalmente os propósitos para o qual existimos. E era exatamente isso que estava envolvido nesse detalhe aqui, nesse contexto. O que seria da vida de Jacó? A partir do momento que ele era neto, foi neto de Abraão e filho de Isaac. Então ele levanta um altar e ele glorifica a Deus e diz que esse altar é Peniel, porque eu tenho tido um encontro com Deus. Você já teve um encontro com Deus? Então não deixe de levantar esse altar. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.